Bom, vamos começar logo esse vídeo porque o Raw do dia 28 de abril foi um Raw que, apesar de ter sido mais curto do que o normal, ele teve 2 horas e meia, ele foi bem extenso, teve bastante segmento, teve bastante coisa, então a gente tem bastante coisa pra comentar, então vamos começar logo. Já de início a gente já viu uma mudança nesse Raw, que foi o fato do Nick Aldis estar presente hoje como o General Manager para essa noite. Aparentemente a Adam Pearce teve alguma complicação médica, a gente deseja melhoras pra ele, mas a Nick Aldis foi o GM dessa noite, tá? Depois a gente viu alguns anúncios de combate, entre eles Roxanne Perez contra a Rhea Ripley. Também vimos Ivy Nile contra a NXT Women's Champion Stephanie Vaquer, do nada. E a gente viu o Logan Paul vindo também aí pra falar ou pra aparecer no Raw, enfim. Logan Paul. Aí a gente teve o primeiro segmento da noite, que foi o Seth Rollins abrindo o show com o Paul Heyman e o Braun Breaker, né? O Rollins começou a falar sobre a visão pro futuro. Ele mencionou bastante essa frase, esse nome, The Vision for the Future. Eu imagino que talvez o nome dessa stable seja The Vision ou alguma coisa relacionada a futuro e tal, porque ele mencionou muito isso, tá? E ficou claro nesse Raw, pelo modus operandi, é que é muito relacionado a isso, é muito relacionado a moldar o futuro, principalmente o Braun Breaker, tá? Mas o Seth Rollins falou bastante nessa promo e tal, daqui a pouco o Sami Zayn interrompeu ele. E o Sami Zayn começou a falar algumas coisas. O Seth Rollins estava animado de ver o Sami e tal. O Sami falou que o Seth Rollins está sendo hipócrita, que a única coisa que Roman e Punk tinham em comum agora, o Rollins também tem, que é o Paul Heyman, e que o futuro da WWE só é bom se tem o Seth Rollins envolvido no meio, no centro dele. E isso é muito parecido com o discurso do CM Punk, né? O CM Punk, a gente já via muita gente criticando ele, dizendo que a revolução que o CM Punk propagava só era boa se ele era o campeão mundial e tal. Então, tipo, é, o Zayn também chamou o Seth Rollins de invejoso, disse que basicamente só queria estar no lugar do Roman Reigns e do CM Punk. Então, um hit aí surgiu, né, e tal. Mas o Seth Rollins não ficou bravo de início, tá? O Seth Rollins ficou só desapontado com o Sami Zayn, porque os dois ali, eles carregam uma amizade de quase 20 anos e tal. Daí o Seth Rollins ficou falando pro Sami, olha, cara, eu entendo que você queira ter as suas convicções, mas aqui, a partir de agora, ou você tá com a gente ou você é um alvo. Isso me lembrou muito a stable do John Moxley na AEW, os Death Riders, né? Porque é basicamente o mesmo moto, sabe? O mesmo mantra de tipo, ou você tá com a gente ou você é um alvo. E é isso, sabe? É guerra contra todo mundo da brand e não tá nem aí. Só que o Rollins ofereceu uma saída pro Sami por ser amigo dele, pela consideração e tal. Ele ofereceu ao Sami sair do Raw até o fim da noite. Então o Sami tinha até aí o fim do Raw para decidir se ele saía aí pro SmackDown ou pra algum outro lugar. Enfim. E aí a gente partiu pro próximo segmento. Aí a gente já viu o combate entre Rhea Ripley e Roxanne Perez. Foi um bom combate. As duas lutaram muito bem. A Rox focou muito na perna da Rhea, tá? Mas, porra, a gente teve a Julia aparecendo de novo. E, sinceramente, eu estou desapontado porque eles não explicam o que, que é isso de Julie e Perez, tá? Não faz sentido. Na minha cabeça não tem sentido nenhum as duas se unirem. E a Julia tá indo pro Raw e tá indo pro NXT. A Stephanie Vaquer também tá participando do Raw toda hora. Eu não tô entendendo, sabe? Elas estão envolvidas no NXT Women's Championship, mas elas também estão envolvidas no Raw. E a Julia no Raw é tratada como um sidekick da Roxanne, sendo que ela é, tipo, no NXT a estrela principal depois da Vaquer. E não, tipo, tá uma confusão do caralho em relação à Julia. Eu sinto que o Booker não. O booking dela não tá sendo feito em conjunto entre Shawn Michaels e Triple H, tá? Não tô gostando dessas aparições da Julia no main roster, não tá sendo legal. E acho que essa parceria poderia pelo menos ser explicada, porque nem no NXT ela foi explicada, tá? Mas de qualquer forma, a Julia apareceu, atacou a Rhea Ripley e causou desqualificação no combate. E aí, Julia e Perez começaram a atacar a Rhea, até que o Sky veio, fez o save. E aí a gente viu Ia e Rhea e Io e Rhea trabalhando juntas contra Julia e Perez. Deve ter uma tag match aí seguindo, mas
Como eu disse, pra mim não faz sentido nenhum a Julia estar envolvida nisso, tá? Você poderia botar a Cora Jade pra fazer isso, mas a Julia não entra na minha cabeça. Por quê, tá? Não entra na minha cabeça. Eu entendo que talvez o Triple H queira chamar ela logo pro main roster e tal, queira fazer essas coisas, mas porra, eles estão tendo um booking ativo no NXT, tá ligado? Não é como se eles tivessem, tipo, teve uma luta e aí, tipo, beleza, ficou entendido que essa era a última luta. Tipo a Roxanne Perez. A Roxanne teve uma luta aí contra a Stephanie na semana passada e beleza. A gente falou, pode ser a última luta da Roxanne, ok, tá ligado? Ela subindo pro main roster faz sentido, mas a Julia confrontou a Stephanie depois do combate e, tipo, ficou claro que elas não se enfrentaram no NXT de novo, então pra quê? E meter a Julia no meio disso, tipo, a Julia já tá envolvida em outra rivalidade, agora ela tá envolvida em uma rivalidade que não tem nada a ver, sabe? Tipo, sei lá, cara, não achei isso legal. Mas de qualquer forma, deve ter uma tag match aí, talvez pro Backlash, vamos ver como é que vai ser isso aí. Daí a gente vê um segmento da Judgment Day no backstage. Eles estão reunidos ali, o Finn Balor chega e puxa o JD de lado um pouquinho e começa a perguntar, cara, por que você não me contou que semana passada você ia voltar e tal? Eu fiquei feliz de você voltar, mas eu fiquei triste de você não ter me contado e tal. O Belo, assim, bem chatão, né? Bem paranoico e mania de controle e tal. Aí o JD fala, pô, cara, então eu avisei o Dominique, mas eu achei que ele ia te contar, ele não te contou, tudo bem e tal, mas é tranquilo, eu voltei. Aí daqui a pouco a Liv Morgan pergunta se tá tudo bem, e a Liv fala sobre um combate, né, deles, e aí a Liv fala, vocês têm que se preparar pro combate. Aí o Finn Balor, porra, que combate, como assim? E o JD, pô, cara, você não falou pra ele, né, velho, você não falou. E aí, basicamente, Finn Balor e JD McDonald vão enfrentar o War Raiders, mas a gente vê que tem muita má comunicação com o Finn Balor, e eu tô gostando muito disso, porque tá dando um teaser aí bem legal de Balor saindo da Judgment Day, né? Parece que eles não estão mais em sintonia com o Balor, e o Balor tá sendo jogado de fora, tá sendo expulso, né? Mas pode ser que haja também uma certa um certo plot twist aí, a gente vendo o Belo se unindo com uma galera do Judgment Day, talvez, e tirando o JD ou o Dom. Não sei, eu acho difícil, mas seria interessante, tá? A gente vai ver aí também como é que vai sobrar essa parceria aí do JD e do Balor, porque, né, eles são os parceiros além de tudo ali do Judgment Day. Mas vamos ver, interessante gostei desse segmento. E aí a gente parte pro próximo, que foi Logan Paul indo pro ringue pra comentar algumas coisas. E aí ele começa a falar sobre o Jey Uso, né? Eu já tinha comentado algumas vezes que Logan Paul provavelmente seria o primeiro desafiante do Jey Uso pelo título. Comentei isso no meu vídeo de previsões, comentei isso no review da WrestleMania. E agora tá se consolidando. O Triple H tá ouvindo meus reviews com certeza, porque Logan Paul vai enfrentar Jey Uso no Backlash pelo título mundial. Eles dois começaram a rivalizar ali, o Logan chamou o Jay, aí eles começaram a falar algumas coisas, mas né, sei lá, né, sei lá. Não dá pra hypar muito Logan Paul contra Jey Uso, sinceramente, não é algo que é muito hypável pra mim, não. No final, o Jay derrubou o Logan com um super kick e a gente viu o Jay comemorando com a crowd, enfim. Vai ser a mesma feud de sempre. Daí a gente viu o Wall Raiders contra o Judgment Day. O combate estava sendo acompanhado pelo New Day, que estava nos comentários, na mesa de comentaristas, né? O New Day estava lá com os títulos. Muito provável que isso seja uma espécie de Number One Contenders Match. E a gente deve ver o Wall Raiders contra o New Day de novo, porque os Wall Raiders venceram. Graças à ajuda do Penta. O Penta apareceu e atacou o JD McDonald quando o juiz estava distraído com o Carlito. Igual na semana passada, quando o JD atacou o Penta, né? E tal, então ele devolveu. Depois do combate, o Penta atacou o Finn Balor e o JD McDonald na mesa e tal, enfim. Ele fez uma limpa ali no Judgment Day e continuou ali comemorando enquanto os War Raiders venceram, né? Então a gente vê aí um tease de uma rivalidade entre Penta e a Judgment Day. E também entre os War Raiders e o New Day, a continuação da rivalidade deles aí. Uma rematch que provavelmente eu espero que seja melhor do que foi a match deles na WrestleMania, que foi, infelizmente, foi péssima, né? Infelizmente. Daí a gente tem um segmento muito interessante no backstage com o Paul Heyman. Na verdade, começa com Sami Zayn e Otis conversando, né? Os dois estão ali e tal. Daqui a pouco o Paul Heyman chega pra conversar com o Sami Zayn e começa a falar algumas coisas. Fala sobre eles, sabe, serem parceiros de muito tempo, da Bloodline e tal. E que ele entende por que o Paul Heyman teve que sair do lado do Roman.
e tudo mais. E aí ele oferece pro Sami Zayn uma WWE Championship Title Match. Ele oferece uma chance pelo título da WWE se o Sami concordar em ir pro SmackDown, né? Então, basicamente, o vencedor de Cena versus Orton enfrentaria Sami Zayn no próximo pay-per-view pelo título da WWE. E aí você vê que eles estavam tentando muito o Sami, né? Porque o Sami, o maior sonho dele ali é ser o campeão, né? A maior motivação do personagem é ser campeão mundial. Então, ah, achei interessante, achei bem legal esse twist aí. E o Paul Heyman falou que assim, eles querem proteger o Sami, mas o Braun tá louco pra matar ele. O Braun tá louco pra enfrentar ele, né? E tal. Então, o Sami cabe a decidir aí, né? Aí a gente viu um segmento da Becky Lynch. A Becky Lynch foi pro ringue, começou a falar. E ela falou: Ah, vocês não precisam mais ficar especulando por semanas, por meses, quem que atacou a Bayley. Fui eu ataquei, tudo mais. E aí começa a falar umas coisas e começa a falar sobre como ela vem rivalizando com a Bayley há 6 anos e como elas se odeiam e tudo mais. E que a Bayley representa tudo de mal e que o público parece esquecer do que a Bayley fez com ela alguns anos atrás e tudo mais, e agora ela só tá devolvendo na mesma moeda, né? E aí ela chegou no ponto da Lyra Valkyria, dizendo que a Lyra, infelizmente, se tornou incorruptível, né? Na realidade, já se tornou corrupta. Porra, eu confundi muito. Mas ela já foi corrupta pela Bayley e tal, que, tipo, não adianta mais tentar salvar ela, e por isso que ela tornou na Lyra, porque ela tentou avisar pra Lyra que a Bayley era uma péssima escolha, só que aí ela percebeu que a Lyra já tinha sido treinada demais pela Bayley pra perder daquela maneira. E, enfim. Aí a gente viu a Lyra aparecendo, a Lyra desafiou a Becky ali pra um combate na hora, e as duas começaram a falar algumas coisas bem fortes, né, umas para as outras, né? A Lyra começou a falar que a Becky tá com medo de enfrentar ela, porque sabe do resultado, a gente já viu o resultado no NXT, quando a Lyra derrotou a Becky. Aí a gente viu a Becky falando que sabe que vai ser uma pessoa melhor do que a Becky. A Lyra falando que vai ser uma pessoa melhor do que a Becky. E que já sabe que é uma wrestler melhor do que a Becky e tal. Daqui a pouco a Lyra desafia a Becky Lynch para um combate no Backlash. E pelo título intercontinental, porque sabe que a Becky só vai aceitar se for pelo título e tal. Becky aceita. Então a gente tem Becky Lynch contra a Lyra Valkyria pelo título intercontinental no Backlash. Eu imagino que Becky Lynch vai ganhar esse título lá, tá? A não ser que Bayley volte e ataque, mas eu imagino que seja a vitória da Becky. E a gente viu um brawl também das duas ali, as duas começaram a se atacar. No final, a Lyra primeiro saiu por cima, né? E a Lyra foi pra rampa, só que a Becky apareceu do backstage, atacou a Lyra e saiu por cima dessa vez. Então, eu imagino que vai ser o que vai acontecer. A Becky vai roubar de algum jeito, talvez a Bayley apareça e sem querer distrai a Lyra e tal, e a Becky vença o título intercontinental. Aí a gente vê um segmento no backstage com o Penta bem bravo, ele tava puto ali e tal. E o Nickel desaparece e fala que dessa vez não vai multar ele, não vai dar uma multa pra ele, só que é melhor ele se controlar mais e tal. E que pra semana que vem ele marcou o Penta contra JD McDonough, tá? Então o Penta ficou feliz ali, só que aí o Chad Gable apareceu, falou que ia acompanhar a Ivy Nile pro combate dela. Mas o Gable começou a provocar o Penta de muitas maneiras. Começou a falar sobre como ele foi humilhado na WrestleMania, como ele perdeu, né, e tal. E só que ele falou que a melhor coisa da WrestleMania foi ver o El Grande Americano batendo no irmão do Penta, né? O irmãozinho dele. Aí o Penta ficou puto. Penta, ele tava levando numa boa, mas quando falou do Ray Phoenix, ele ficou muito puto e começou a atacar o Gable e tal, e falou que isso é pelo irmão dele e tudo mais. Então deve haver uma continuação aí entre Penta e Gable. Talvez uma reunião dos Lucha Brothers, né, para enfrentar os Creed Brothers. Será interessante ver aí essa relação do Penta com essa Feld aí do El Grande Americano. Daí a gente viu um vídeo promo do Rusev falando sobre ainda ser o Redeemer, né? Eu achei isso interessante, eles vão trazer esse personagem de volta, do Redeemer. É muito legal, eu gosto bastante. Ele falou que ele vai atacar, ele vai bater, ele vai destruir todas as pessoas que precisam de mudança como ele, que precisavam ser consertadas como ele precisou ser consertado quando ele saiu da WWE e tal. Então eu achei legal. Eu achei que iam bocar ele muito parecido com o que a gente viu do Braun Strowman em 2022, mas talvez eles sigam um caminho um pouquinho diferente.
Ele atacou o Oates, né? Então ele imagina que o Oates tenha potencial e que não tá usando da maneira certa, o que é um puta caso verdadeiro. Mas, enfim, achei legal. Mas aí eu me perguntei, porra, eles não vão fazer o Rusev aparecer hoje, cara? Será que esse retorno vai ficar meio flopado e tal? Eles têm que pelo menos marcar um combate pra semana que vem, né? Daí a gente vê a luta da Ivy Nile contra a Stephanie Vaquero, a NXT Women's Champion. Não entendi por que meteram a Stephanie Vaquero no card de hoje. Talvez só pra preencher ou pra continuar dando os teases que ela vai ficar no main roster. Eu só imagino que, se for o caso dela e da Julia subirem agora, a gente deve ver a Jordynne Grace vencendo elas numa triple threat. Eu imaginava que ia ter primeiro Stephanie versus Julia, tá? A gente ia ter essa one-on-one no NXT pelo título. Stephanie ia reter, depois Jordynne Grace ia ter uma one-on-one com Stephanie e ia vencer da Stephanie. Mas pelo que eu tô vendo, eles estão muito, muito ansiosos pra levar a Stephanie e a Julia pro main roster logo, sabe? Eles estão levando elas toda semana pra lá, então elas estão praticamente no main roster, né? Elas estão praticamente lá. Então eu imagino que vai ter uma triple threat entre Stephanie, Julia e Jordynne Grace, e a Jordynne deve vencer e se tornar a nova NXT Women's Champion pra gente chamar de vez a Stephanie e a Julia, porque o Triple H não tá aguentando mais esperar. E nesse combate, como eu falei, a Stephanie Vaquer venceu a Ivy Nile. A Ivy, sinceramente, cara, ela é boa, só que, tipo assim, você vê que ela não tá num nível, sabe? Aquele nível bom. Ela bote muita coisa ainda, você vê que ela não tem um footwork muito bom ali e tal. É meio triste porque eu gosto bastante dela, eu queria muito que ela tivesse mais sucesso, mas ela simplesmente não entrega na hora de entregar, e isso é triste, tá? Mas eu sei que ela pode melhorar muito, a gente viu a Maxine Dupri aí melhorando demais, então é só questão de tempo, né? Questão de habilidade, questão de esforço. Vamos ver como é que vai ser o futuro aí da Ivy Nile, mas é isso. Stephanie Vaquer vence ela nesse combate. Daí a gente vê um segmento do Nick Aldis com o AJ Styles no backstage, o que é bem legal, né? Porque a gente que conhece a história da TNA entre Magnus ou até Nick Aldis mesmo, né? E AJ Styles, sabe? Bem maneiro, eu gostei bastante. E aí o Aldis ficou falando que se alguém merece alguma coisa, mesmo depois da derrota da WrestleMania, se ele tiver alguma coisa que ele possa fazer pelo AJ, é só o AJ falar e tal. Daqui a pouco o Dominic e a Liv Morgan aparecem, né? A Liv começa a falar sobre como ela vai ficar fora por um tempo, porque ela vai fazer um filme de Hollywood. O Nick Aldis fala, beleza, tá tudo certo e tal, o papelado já tá tudo certo, então é isso, a gente vai ver a Liv Morgan um tempinho fora aí, porque ela vai atuar em algum filme. Não sei qual vai ser, mas enfim. Depois a gente viu o Dominic falando sobre também querer um tempo fora, porque ele é o campeão e ele pode fazer o que ele quiser. Aí o Nick Aldis falou que não, você tem que trabalhar em dobro e tal. E o Dom começa a falar mal do AJ, de algum sentido lá e tal. E o AJ fala, pô, eu acho que eu tenho uma ideia do que eu quero então, Nick. Então, basicamente a gente deve ver aí Dominic contra AJ Styles no Backlash, o que é bem legal. A gente acabou não vendo o AJ Styles contra o Braun Breaker, né? Essa feud, infelizmente, foi um tease infinito, mas eu imagino que talvez a gente deva ver isso logo, tá? Para essa nova stable aí do Seth Rollins deve dominar um pouco e aí o AJ Styles deve rivalizar com eles em algum momento próximo do futuro, tá bom? Mas por enquanto vai ser AJ Styles contra Dom. Daí a gente viu o Sami Zayn rapidinho no backstage, o Karrion Kross passou ali por ele, falou: você tem uma grande decisão para tomar hoje, espero que você tome a decisão certa, tal. Acho bem legal o Kross sempre aparecendo assim, tal, acho muito maneiro. Aí a gente teve uma promo do Pat McAfee. O Pat subiu na mesa de comentaristas, começou a falar um monte de coisa sobre a vida dele, falou que ele é um cara incrível, falou que ele. Ah, eu quero ser conhecido como o cara que doou milhões pros necessitados e tudo mais. Começou a se autoproclamar assim um pica, sabe? Eu achei isso meio merda, né? Achei isso meio merda. Mas ele falou que ele quer ser lembrado também como um lutador. Como. Não um lutador de tipo. De luta livre, mas alguém que lutou pelas coisas que tem, sabe? Enfim. E por isso ele diz que ele quer que o Nick Aldis ou o Adam Pearce suspenda a decisão de suspender o Gunther, né? Eles querem que o Gunther volte para poder ele brigar com o Gunther e tal. E aí o Nick Aldis interrompe e ele fala que imaginava que o Pat provavelmente falaria isso e tal. Então ele pensou e conversou com o Adam Pearce e tem uma proposta pro Pat que é Gunther contra Pat McAfee no Backlash.
Pois é. Pat aceitou e a gente vai ter aí Gunther contra McAfee. Que legal, né? Que maneiro. Tá, as lutas do Pat McAfee são divertidas até certo ponto, tá? Não é tão ruim assim. Mas, pô, cara, o que estão fazendo com o Gunther, né? Tipo, eles não têm planos pro cara atualmente? E aí estão metendo isso? Sei lá. Tem essa toda jornada de raiva do Gunther e redenção no futuro, mas ele vai atrás de algum título? Ele vai mudar pro SmackDown? Como é que vai ser? Não sei, cara. Não sei. Será que ele ganha o Intercontinental Championship de novo? Será que ele vai ficar um tempinho sem título agora pela primeira vez na carreira dele na WWE? Porque 80% da carreira dele na WWE foi segurando um título, né? Há poucos momentos a gente viu ele sem ser campeão. Então pode ser interessante trabalharem isso nele, mas sei lá, cara. A gente já viu o Gunther tão consolidado como campeão, então vai ser esquisito ver ele sem um título por agora. Mas vamos ver, vamos ver. De qualquer forma, esse combate não acho que vai ser ruim, mas eu acho que poderiam fazer mais, né, com o Gunther. E Pat McAfee, sinceramente, sei lá, cara. Eu realmente não sei. Aí a gente viu o Sami de novo no backstage. O Raw foi muito em volta do Sami, deu pra perceber. Ele encontrou o Jey Uso dessa vez e o Jey começou a falar que ele vai tomar a decisão certa e tal. O Sami vai embora. Daqui a pouco o Logan Paul aparece e ataca o Jey. E aí a gente vê o Logan Paul saindo por cima dessa vez no backstage. Então a feud deles vai ser muito disso, né? Vai ser uma feud bem básica. Aí a gente tem alguns anúncios pra semana que vem, entre eles a luta do Rusev, que eu falei que eu tava preocupado mais cedo de não anunciarem. Ele vai lutar semana que vem contra o Otis. Achei isso interessante, ok? A gente também viu a confirmação de Penta contra J.D. McDonough para semana que vem. E aí a gente tem o segmento do Main Event, que é o Seth Rollins indo pro ringue sozinho dessa vez, não tava com o Braun nem com o Heyman, e chamando o Sami vai falar sobre a sua decisão, mas o Seth Rollins começa a falar primeiro e tal, fala sobre como o Sami tem que tomar essa decisão certa e tal, e que tudo que ele sempre quis foi se tornar campeão, e o Seth Rollins está dando pra ele isso agora, essa chance, né, pelo WWE Championship, então que ele tem que aceitar. E aí o Sami começa a falar como você ousa a ficar mostrando na minha frente, assim, a coisa que eu sempre quis na minha vida e tal. E que se eu for conseguir isso, não vai ser porque alguém me deu, vai ser porque eu mereci e tudo mais. E o Sami começa a falar uma promo muito foda, tá? O Sami faz uma promo muito foda ali. O Sami é incrível. Sinceramente, eu acho muito legal como a WWE tá cada vez mais dependendo do Sami, não dependendo do Sami, mas tipo, colocando nele uma confiança maior, sabe? Ele tá sendo bem mais puxado, ele tá sendo bem mais visto como um top guy ali na WWE. E, porra, ele tem muito potencial pra isso, cara. Muito, sabe? Tipo, só essa promo que ele fez já mostrou o quanto ele merece ser World Champion, tá? Todo o trabalho dele vai provar isso, mas, tipo, essa promo em específico mostrou muito como ele merece ser World Champion. Daí a gente viu o Sami falando que basicamente ele não vai aceitar essa proposta do Seth Rollins e ele vai continuar no Raw porque ele não vai fugir. O Seth Rollins disse que conhece ele há muito tempo, mas como é que ele imagina que o Sami Zayn vai fugir? Porque o Sami não é disso, o Sami não foge, ele enfrenta, né, o que for necessário. E aí o Seth Rollins ficou desapontado e aí a gente viu esse shot incrível que foi a câmera apontada para a cara do Rollins e a música do Braun começa a tocar. E, pô, a música do Braun é muito foda, né? A Sirene toca primeiro e tal, e aí, tipo, ele aparece, e ele apareceu com o Paul Heyman, e ele já tava com roupa de ringue. Aí eu falei, ué, vai ter Braun vs Sami agora? Como assim, cara? Enfim, aí a gente teve o Braun indo pro ringue, Sami Zayn tirou a roupa que ele tava com a roupa comum, ele só tirou a camisa, ficou com o tênis e a calça e tal, e foi lutar contra o Braun Breaker ali, do nada. Eu imaginei que segurariam, eu só achei que o Braun Breaker ia atacar o Sami Zayn aqui, mas não, eles fizeram um combate total. Braun Breaker contra o Sami Zayn no main event do Raw. O combate foi até equilibrado até certo ponto. O Sami tava tendo bastante força no combate, eu gostei bastante e tal. Mas aí começou os Spears do Braun, né? E aí já sabe, né? Braun matou o Sami Zayn, basicamente. O Sami rolou pro lado de fora e aí o juiz rolou pra lá também, ficou acompanhando o Sami, chamou uns médicos pra ajudar o Sami e tal. E o Seth Rollins fez um sinal assim pro Braun Breaker, né, de fora do ringue,
pro Braun fazer aquele super spear dele, que é tipo correr do lado de fora, em volta do ringue inteiro e atacar o Sami. Ele fez isso e foi surreal, foi forte, tá? Foi forte esse spear, foi muito forte. E aí a gente viu o Breakker jogar o Sami pro ringue e tal, e aí todo mundo ficou em cima ali do Sami, né, tentando ajudar o Sami Zayn e tal, enquanto o Braun queria fazer outro spear. Daí então o próprio Rollins entrou no ringue e teve que controlar o Braun, jogou o Braun pro corner e fingiu que tava com ele sem controle, né? Eu acho isso muito legal, cara, tá? Eu queria falar sobre isso porque eu acho essa ideia da stable do Rollins de ele fingir que não tem controle das coisas, só que aí ele mostra depois que é um plot twist que ele tem total controle. A gente viu isso quando ele pegou a cadeira do Paul Heyman, porque ele fingiu que estava surpreso. A gente viu isso quando o Braun Breaker apareceu e foi dar o Spear no CM Punk e ele estava surpreso com a aparição do Braun, e depois ele comemorou com o Braun. E agora a gente viu isso com ele surpreso que o Braun estava fora de controle, só que aí ele virou e atacou o Sami com um Curb Stomp para finalizar ali, fechar, e os três saíram por cima, o Paul Heyman, Braun Breaker e Seth Rollins. Eu acho essa dinâmica incrível, acho isso muito foda. E digo mais, eu acho que vai ter mais um membro nessa stable, tá? Porque assim, o Seth Rollins fala muito sobre futuro, tá? Mas o único futuro que a gente vê ali é o Braun Breaker, né? O Braun Breaker, beleza, ele é o futuro, ok? Ele é o próximo Paul Heyman Guy. Ele já é um Paul Heyman Guy, mas eu imagino que ele vai ficar solo com o Paul Heyman depois de um tempo. Mas eu acho que vai ter mais alguém, tá? Eu acho que talvez alguém do NXT, eu acho que alguém que subiu há pouco tempo. Eu fiquei pensando assim ontem, sei lá, na minha cabeça não veio muitos nomes, mas um nome que veio, só que eu acho que seria difícil fazer sentido pra ele estar nesse stable seria o Ilya Dragunov, tá? Dragunov tá lesionado aí, ele volta ainda esse ano, espero, mas sei lá, cara, eu gostaria de ver ele num esquema desse, mas não sei se faria muito sentido colocar ele. Eu vejo também uma possibilidade de Pete Dunne, tá? Mas não sei se a WWE vai querer dar um push pro Dunne dessa forma, né? De qualquer forma, a gente resta esperar aí pra ver, mas de qualquer forma, até agora, essa stable tá sendo muito boa, tô gostando muito. E é isso, o Raw de hoje foi esse, foi bem longo em questão de segmentos, teve bastante coisa, mas como eu falei, teve 2 horas e meia de Raw. Então, 2 horas e meia, né? Então foi curto, mas foi extenso ao mesmo tempo. De qualquer forma, foi legal. Amanhã tem o NXT, eu vou trazer também o review do NXT e tudo mais, os resultados. E é isso, até a próxima então.